Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2023. Meu nome é Marielce Paixão, mais conhecida como Mari. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós resolvemos nos reunir. Eu, o Felipe Oliveira e a Rose Sene, para a gente bater um papinho. Sejam bem-vindos. Vai ser maravilhoso. Eu sou a Rose Sene e esse bate-papo vai ser bem informal. Nós vamos trazer aqui algumas novidades, as quais nós vamos estar aí apresentando para vocês. Não é, Felipe? É isso aí. Prazer, eu sou o Felipe Oliveira e é uma honra estar sentado aqui ao lado dessas mulheres aqui tão intelectuais e estudadas. Aí eu acho que a gente vai aprender muito aí com esse bate-papo e para os projetos que estamos desenvolvendo aí para 2023. 2023 vai marcar a nossa vida, né, Mari? Com certeza. Tem alguns projetos que a gente carrega pela vida, né? E chega um momento que parece que a vida cobra. Nada melhor que pagar dívidas, né? Morrer devendo não é bom. Meu projeto que eu quero dividir com vocês é um curso onde eu vou falar sobre neurociências e psicanálise de uma forma bem suave, bem leve, que a gente vai conseguir praticar. Na verdade, vai ser um curso para vivenciar, aplicar a neurociência e a psicanálise. Então, essa é a minha maior perspectiva para 2023. Qual que é a sua, Felipe? Então, a minha perspectiva é, de fato, estar junto aí, fazer esse projeto acontecer, colocando o empenho e todo o conhecimento na área tecnológica, na área de comunicação, para a gente poder viabilizar e espalhar essa mensagem para o mundo. Vamos progredir, vamos crescer. Maravilhoso, né? Eu tô aqui, ó, ao lado de um, da outra, coisas incríveis, né? E como vocês sabem, né? Vou só trazer aqui para vocês, nós estamos unidos. Eu e o Felipe, nós já estávamos há muito tempo e agora entrou a Mari. E a Mari, gente, eu assim, sou apaixonada pelo trabalho dela. Tô extremamente enxergando ela agora como uma profissional, porque a gente tinha laços de amizade, Sim. né? E agora olhando para esse lado profissional dela. Então, assim, tudo que a gente vai estar trazendo vai estar atrelado, né, a esse movimento dela, ao nosso movimento que a gente já vem fazendo. Eu venho aí com as constelações familiares, né? Venho com os atendimentos individuais e junto o Felipe, que está fazendo também todo esse movimento. O Felipe, ele está aí desbravando, né, Felipe? Desbravando. Na realidade, o ano passado foi um ano assim, de consolidação de muito aprendizado, né? E até mesmo de algumas tomadas de decisões, para que a gente pudesse colocar em prática, né, um planejamento que foi feito aí ao longo do ano passado, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho da minha formação, como eu cheguei até aqui, e peço também que vocês se apresentem dessa forma para que a gente se conheça um pouco mais e nosso público possa entender as nossas formações, né, nossas bases. Bem, eu de carreira, eu sou contador, empresário contábil há 20 anos e decidi migrar para uma área fantástica, que é a área do comportamento humano. Há 15 anos eu me formei já com especialidade em Practitioner, em PNL, Master, e venho estudando ao longo desse tempo. Agreguei também mais uma atividade a qual me apaixonei, que é a hipnoterapia, e aí, através dessas técnicas e desse conhecimento, eu pude desbravar e ajudar muita gente, né? E aí eu, de certa forma, me identifiquei e decidi mudar, inclusive de área. Fiz uma transição aí de carreira para que eu pudesse focar 100% do meu tempo em algo que me apaixonou, né? E faz mais sentido eu cuidar das pessoas do que dos números. Resumidamente é isso. E você? Delícia, né? Bom, eu sempre cuidei de pessoas, Felipe. Pois é. Não mudei nunca, talvez eu não mude nunca, né? Mas esse cuidar de pessoas, ele é nato, né? Então, eu comecei minha carreira como pedagoga na área da educação durante 20 e tantos anos e fui fazer depois uma redescoberta, fui para o mundo do coaching, me formei, né? Fiz todas as minhas formações em coaching e juntamente o curso de constelação.
Como pós-graduação, eu tenho três, né? Tenho neurociência, tenho psicopedagogia clínica e institucional, né? Que são contempladas aí. E fiz também alguns módulos aí de mestrado e doutorado, porém todo mundo sabe da minha história, meu mestrado chama Vitória. E aí eu defendi a minha filha, né, na época, mas depois de ter trabalhado e atuado tanto na área da educação, ajudando, servindo famílias, fazendo o que realmente tinha muito a ver com o meu propósito, eu fui cuidar um pouco mais do meu eu. E foi aí que eu me descobri, né? E a gente, quando se descobre, né, Mari, a gente quer levar isso para mais pessoas. E é por isso que eu parei em 2018 com a minha carreira de professora, de pedagoga, né? E estava dentro de um cargo e deixei tudo isso para realmente me dedicar a ajudar pessoas. E hoje aqui nesse espaço, que é onde a gente está aqui, é onde eu estou aí, né, ajudando o máximo de pessoas possível, né, nas terapias. Eu ajudo tanto crianças, professores, né, eu busquei agregar a minha área, aquela que eu tanto sei atuar, né, mas eu ajudo as pessoas a sair da dor, a sair daquela tensão que de repente elas não sabem como fazer sozinho. Então, com as terapias, com todo o movimento que eu, né, trouxe aí, com a prática que eu fui estudando, fui pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu envolvi na minha metodologia. Então, a minha metodologia, né, eu hoje chamo de Escola da Mente Sistêmica, que é a expansão da consciência, tá? E aqui a gente está montando, né, o Instituto Sene Pedroni, né, o Felipe também tem o instituto dele que está junto aqui, e aí, unido com tudo isso, veio a Mari, que está aí com toda essa, ela vai se apresentar para vocês, ela vai colocar aí de onde ela saiu, quem é a Mari e tudo mais, mas essa união, ela está vindo para fortalecer, né? E esse fortalecimento é servir cada um de vocês que estão aí buscando o que vocês querem de nós, né? Para que vocês tenham clareza. Então, esse vídeo é mais para ter clareza mesmo do que nós estamos fazendo. E de repente, pessoas que vão estar assistindo já sabem como eu atuo, pode escrever aí, já fui atendido pelo Felipe, eu conheço a Mari, pode escrever e fazer perguntas, que a gente vai estar também futuramente, né, a partir desse, fazendo vídeos para poder ir esclarecendo outras coisas que de repente nós não conseguimos colocar tudo aqui. Um vídeo só é pouco para falar de uma vida inteira. Agora, Mari, conta um pouco. Então, chegar até aqui foi uma longa caminhada, realmente. A minha formação é em Ciências e Biologia, trabalhei na saúde há mais de 24 anos, a grande maioria das pessoas que me conhecem sabe desse percurso percorrido até aqui. E hoje eu estou enquanto educadora. Eu falo enquanto educadora porque, apesar de lecionar, eu acho que educar é o grande propósito. E quando a gente fala de educação, a gente não fala do outro, a gente fala principalmente da gente mesmo, né, das nossas dificuldades. E aí é que vem o meu propósito. O meu propósito é compartilhar essa caminhada até aqui com vocês, no autoconhecimento. Não que a gente tenha grande sabedoria, mas temos grandes buscas. E cada vez mais a gente vai buscando. E eu penso que essa equipe, o Felipe, a Rose e eu, veio para solidificar as nossas bases, para compartilhar esse caminho percorrido, que não é fácil, gente, não é fácil, porque a gente sempre acha do outro, né? A gente enxergar a si próprio não é tão simples assim. E eu acredito que essas práticas, como a hipnose que o Felipe traz, como a constelação que a Rose traz, outras práticas que a Rose traz também, assim como as práticas interativas que eu proponho, né, paralelo ao curso, o reiki, a reflexologia, a radiônica ou radiestesia, que algumas pessoas falam, a aromaterapia, várias dessas coisas, elas nos remetem a memórias afetivas, outras nem tão boas. E essas nem tão boas, muitas vezes, são traumas que merecem ser tratados dentro dessas ferramentas que a gente propõe. Então, assim, eu espero sim que vocês estejam junto com a gente,
né? Espero sim que vocês façam esses comentários, porque o que me trouxe até aqui foi vocês. Falando, nossa, Mari, com tanto conhecimento, uma mulher tão forte, já passou por tanta coisa, e as pessoas procuram a gente. Então, por que não, né, unir 3 pessoas no mesmo ideal para atingir os mesmos objetivos, que são vocês? Vem com a gente, tem muita coisa boa, vem com a gente. É legal, né, Mari, que assim, estou aqui na presença de 2 neurocientistas, a Mari é mestre, né, Mari? Esqueci de comentar disso. Esqueci de falar que Então, assim, eu acho que é uma oportunidade realmente em crescer, em trazer técnicas diferentes, em fazer esse mix, né, de ferramentas, porque daqui a gente consegue extrair, unindo história de vida, as experiências, né, em atendimento, experiências clínicas, experiência no âmbito da educação, que as 2 também atuam, né, no âmbito da educação, e ter realmente uma base, né, com um neurocientista, com uma mestre, com a Mari. Então, acho que trazer o que há de mais moderno para dentro de um atendimento, para dentro de uma clínica, para dentro, para próximo de vocês, para que a gente possa trazer o acadêmico para o cotidiano. Aí eu pergunto para você, Mari, o que te apaixonou, o que te fez você buscar essa formação, né, de forma mais específica para aprofundar o conhecimento da mente humana? Felipe, eu vou falar de 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, porque você lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido, que é o mestrado, né? Eu acho que uma coisa que eu quero colocar, que a grande maioria às vezes tem vergonha, né, medo, não sei. Medo é uma coisa que trava muito, mas enfim, é de dar um stop, de reavaliar, de ver até onde deu certo, né? E o mestrado deu certo, o doutorado não deu, eu resolvi dar um stop, achei que não era hora de continuar, né? Então isso é uma coisa que eu trago, porque assim, falando de neurociência, que é uma coisa que eu me apaixonei, vou responder a sua segunda pergunta, a mente da gente é uma coisa tão fantástica que a gente vai caminhando. A gente vai caminhando, e de repente a gente não percebe que a gente está caminhando em volta do próprio rabo, igual cachorro mesmo, né? E quando a gente percebe, é hora do stop. Por quê? A mente da gente volta exatamente até onde deu certo. Se não para, a gente fica literalmente igual cachorro em volta do rabo. É o que eu estava fazendo, né? Eu estava igual cachorro em volta do rabo. Por quê? Trabalhei na saúde 24 anos, quase 25. E quando foi para eu me aposentar, eu caí numa regra de transição e falei, epa, o que eu estou fazendo na saúde ainda? Se eu fiz o mestrado, para quê? É para lecionar, é para dividir conhecimento. Então aí foi o meu stop, entendeu? Foi o meu primeiro stop para cair na situação que eu estou vivendo hoje. Só que o doutorado veio na vibe, veio na onda. E era uma linha de pesquisa que me apresentava. A minha proposta, infelizmente, não deu certo, por conta que as minhas amostras, meu objetivo de pesquisa foi contaminado por N situações, né, de situações que aconteceram que inviabilizaram a pesquisa. E a proposta que me trouxeram, eu ia cair de novo na saúde convencional. Então foi onde eu dei meu segundo stop. Eu não quis doutorado em função disso. Não estou abolindo o doutorado da minha vida, mas não nessa perspectiva que estava caminhando, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão, eu tenho certeza que a gente se encontrou justamente por conta do propósito. Aí a gente já está falando em vez de neurociência de psicanálise, né? E a gente está falando de Lacan aí, ó. Eu penso que tudo que a gente se envolve tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, senão eu começo e não continuo, né? E o propósito de cair na medicina alternativa, no autoconhecimento, é justamente perceber que a disfunção orgânica ela acontece primeiro a nível psíquico ou mental, ou nos dois, até reverberar no físico. E é essa a nossa proposta, de tratar essas instâncias psíquicas aí. Né? Cada uma na sua ferramenta. Eu costumo falar, né, que a mente humana ela propicia, né, na verdade, a libertação.
reversão e a cura, né, para cada um de nós. Basta a pessoa ela ter a informação correta e trabalhar a si mesmo, ou senão nós estamos aqui para orientar, para poder conduzir a pessoa nesse processo, né, porque através do conhecimento, através das práticas integrativas, o próprio coach, a constelação, que é algo assim surreal, porque parece mágica. Parece mágica. A hipnose, que parece algo antigo, mas é algo tão palpável e tão real para os nossos dias, apesar de ter, às vezes, uma visão um pouco deturpada pela mídia, né? Principalmente pela TV aberta, que faz muita hipnose de palco e tal. Quando se traz isso para a parte clínica, para a área da saúde, para a área da... digamos assim, para a saúde mental mesmo da pessoa, né? Saúde mental e emocional. Aí a gente vê o quão essas ferramentas, eu falo um pouquinho da hipnose, o quão maravilhoso ela pode ser para a pessoa, de expansão de consciência, de cura. Você me dá um parênteses da sua fala, porque assim, é muito importante esclarecer a todos isso que o Felipe trouxe aqui. Ele trouxe um parêntese, né, sobre a mídia deturbar, né, falar mal da hipnose. E por que, Felipe? Porque tem um porquê muito maior por trás. O que a mídia faz? A mídia hipnotiza. E como é que eu vou falar bem daquilo que eu estou praticando? Que é passar uma imagem, que é levar aquilo lá bem modelado para vender. Então eu não posso falar bem da hipnose. Sabe por quê? Porque senão as pessoas por trás da minha televisão vão parar de me assistir e vão ver que isso aqui é só uma modelagem. Tipo, nós aqui fizemos todo um palco, né? Estamos aqui e assim, é realidade isso daqui. Nós não temos script, nós não temos nada. Nós estamos aqui, cara, à vontade de falar e palco. Só que nós tivemos todo um esforço. Sim. Nós tivemos toda uma vida. Eu tenho 20 e tantos anos de atuação, a Mari também, Felipe também. Nós estamos aqui trazendo uma verdade. Pode ser que você aí do outro lado comece a ficar, nossa, mas esse bando de gente aí falando de coisa que eu não entendo nada e não faz sentido. Tá, se a gente trouxer aqui um filminho, uma história, um envolvimento, vocês vão ficar aqui mais tempo. Então, a verdade, quando ela é colocada, né, ela é muitas vezes cansativa. Agora, quando você traz uma narrativa, e é isso que a narrativa faz, né, uma narrativa de uma jornada, né? Então, assim, eu passei de uma transformação, aí vocês param e se prendem. Então, nós estamos aqui nus e cruz para trazer verdade para vocês. Mas é muito fácil trazer uma narrativa, né? A gente sabe fazer isso. E a hipnose, quando ela é praticada por um profissional sério de competência, ela vai ter esse poder. Porque ela vai tirar aquela sua história, ela vai ressignificar os seus traumas. Aquilo que você já viveu, que foi ruim, que foi mal para você, ela vai trazer uma reposição de significados para a sua vida. Então, o legado da hipnose é muito forte, Felipe. Com certeza. E eu vou acrescentar talvez uma origem desse problema todo, né? Porque assim, quando se fala de técnicas alternativas ou até mesmo terapias alternativas ao que é estabelecido pela indústria farmacêutica, parece que o mundo não olha para isso, não dá valor, não dá crédito, porque infelizmente, a mídia, principalmente, ela é dominada. Porque imagine, se você não precisa, ou melhor, se você trata o sintoma, não trata só o sintoma, mas vai na causa e resolve um problema, e a pessoa deixa de ter aquele sintoma, para a indústria farmacêutica isso é um prejuízo, é uma perda. E quem são os grandes patrocinadores, né, de uma mídia? Então, assim, tem toda uma história por trás, né? Tem todo um plano de fundo do porquê que, por exemplo, às vezes a constelação, ou até mesmo as terapias, né, integrativas, né, Mari, elas não têm assim uma relevância no cotidiano,
Porque você vai buscar e vai tratar e vai lá direto na causa de um problema e não vai apenas no sintoma. Só Felipe, se você me permite me falar, Claro. falando da hipnose, é muito interessante, porque assim, a hipnose, a história que a gente tem da hipnose, né, é lógico que começa muito antes, mas documentada veio com Freud. Né? Freud começou a tratar mulheres histéricas que literalmente elas perdiam movimentos. E por meio da hipnose, ele percebeu que ele poderia atingir o inconsciente daquela pessoa. O que é tratar o inconsciente? Ele usou a técnica da hipnose. Sim. Né? E aí, depois que essas pessoas tiveram voz, foram tratadas. Então, elas precisam, na verdade, de alguém que as guie por esse caminho que traz medo. A gente se enxergar, acho que o maior problema da gente são os nossos medos, né? Os nossos medos. Então, tratando esses medos pela hipnose, pelo coaching, pela constelação, pela reflexologia, pela homeopatia, pela aromaterapia, que traz a memória afetiva com muita propriedade e rapidez. Então, assim, você vai dar voz àquilo que você sente. Né? Então, muitas das vezes, a situação não chegou ao físico, mas está numa confusão mental que a pessoa está completamente distorcendo a realidade. Até mesmo o celular, né? Nossa, as pessoas estão infladas, né? Guardando, né? Exatamente. Então, assim, ainda falando da bendita, né, psicanálise, vamos para Jung agora. A gente já falou de Lacan, já falou de Freud, vamos para Jung agora. Né? Vamos para Milton Erickson também. Não podemos esquecer que ele é o pai da hipnose, né? Houve uma evolução muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de hipnose, aí, você cita Freud, você vai para a hipnose clássica, né? Eu acho que houve uma evolução muito grande em todas as áreas. Começou lá atrás com o Mesmer. Sim, que era o magnetismo, então não tinha linguagem propriamente dita. Então isso veio evoluindo. Por isso que eu E falei, ele era discriminado, né? Totalmente. E que ele era discriminado. Sim, ele era Inclusive, discriminado. ele foi aluno, né? Então ele aprendeu as técnicas de hipnose clássica e falou, poxa, vou trabalhar com isso. Trabalhou por 10 anos. Então Freud ele atendia, né, na área terapêutica. Por 10 anos ele se desenvolveu a hipnose. Dizem até que tem um livro, né, inclusive, que ele relata um artigo de que ele abandonou porque ele se considerava uma hipnotista, inclusive, né? Freud. E aí, claro, e também por ser um acadêmico notável, ele tinha aptidões. Existiu preconceito. Sim. Existia, sim, um certo preconceito na época, porque assim, a hipnose, como a gente falou, houve uma evolução muito grande. Então, quando você olha para a hipnose clássica, então você vê um conjunto de sugestões diretas apenas. Então, assim, não tinha, por exemplo, o Milton Erickson, né? Você não tinha um modelo eficaz de indução hipnótica. Milton Erickson que criou tudo isso. Como Dr. Milton Erickson. David Elman, por exemplo, ele criou pela própria vida, porque ele estava paraplégico, né? O Erickson, eu acho que ele assim, foi importantíssimo, porque ele conseguiu, na realidade, ele tinha uma habilidade nata, né? Ele era radialista, então assim, ele tinha uma habilidade nata na comunicação, e o jeito dele de fazer a terapia dele foi estudada, não sei se você sabe, mas foi o Richard Bandler que modelou Milton Erickson e falou, peraí, deixa eu ver por que esse terapeuta, por que esse cara tem tanto sucesso no atendimento dele? E aí o que Milton Erickson, Richard Bandler, que é o criador da PNL, ele foi estudar o modelo de sucesso ericksoniano. E aí tem até uma história engraçada, né? Que eles ficaram acho que 30 dias lá na clínica só ouvindo, adotando tudo, todos os padrões, modelando. Tem vários institutos hoje de Milton Erickson aqui no Brasil, no Exato. mundo inteiro, desses estudos sobre o trabalho do Dr. Milton Erickson. Porque ele foi assim uma revolução e realmente ele empoderou a PNL, né? No entanto que eu que aprendi a hipnose
conversacional, eu tive que aprender tudo sobre a PNL para eu poder embasar. Então, é um estudo que o Milton não tinha, porque dele só estava só a hipnose, né? Porque ele trabalhava na hipnose por conta das dificuldades do próprio corpo mesmo, né? Porque ele foi degredindo, né? O corpo dele foi perdendo movimentos e tudo, e aí ele trouxe, essa união veio com a inovação. E aí esses institutos atuais é que fazem esse agregado aí da honra ao Milton É Erickson. mais um conversacional, né? Então, de uma Do forma conversacional, que é diferente da conversacional de hipnose indução, clínica. Sim, a sim. clássica, né? É. Então é diferente de uma hipnose clássica que você chega no paciente, no seu cliente e dá uma sugestão direta. Então ele, através de uma metáfora, através de uma história, ele levava a pessoa àquela mesma situação, aquele mesmo estado de transe, ele vai poder fazer a tratativa ali com o seu cliente, né? E aí só para a gente fechar a questão da PNL e a hipnose, e o Milton Erickson, que a hipnose, a PNL é modelagem. Se a gente for definir o que é PNL, simplesmente é a observação de estados naturais do comportamento humano que tem uma certa relevância, tem uma excelência. Então, o estudo disso, catalogado, tudo estruturado, entender por que aquela pessoa tem um resultado excelente, foi o que os criadores da PNL fizeram. E criaram a PNL, que nada mais é do que a modelagem. Inclusive, o Milton Erickson foi um caso de modelagem é muito mais interessante você importante. fazer essa colocação, porque é uma remodelagem. E pra gente, o que é remodelagem? Ressignificar. Porque não basta enxergar o trauma, você saber o que eu vou fazer com isso depois, né? Não, digo modelar. Sim, então, mas Modelar comportamentos, né? Tipo assim, você enxergou uma situação de dor. O que eu vou fazer com essa dor? Né? Modelar, ressignifica para modelar. Para a vida continuar. Exatamente. Porque não pode parar na dor. Perfeito. Senão a gente fica igual cachorro em foto do rato. E é isso que traz a eficácia das Volta para a terapias. questão da. Né? Eu acho que você na área da psicanálise vai ter muito mais propriedade, porque assim, o que Freud fez, né, através da. Ele foi o pai da psicanálise, criou, né, tudo dessa forma. Sim. Então, é o livre. Como a gente pode dizer? Na psicanálise, que a pessoa ela A livre opção. Não, ela é uma forma de terapia que ela associação. É uma livre associação. Livre associação por livre associação. Então a pessoa vai liberando, libera todo o material reprimido, né? É livre associação. Não é bem isso? É. E aí Fala o que vem na não mente tinha e uma o narrativa. psicanalista vai. Por isso que é psicanalista vai analisando vai fazendo associações com as falas que aparentemente estão soltas. E que pra gente que faz essa leitura faz sentido. Né? É bem isso mesmo, é bem interessante. E assim, a gente falou de Freud, você falou de uma outra personalidade importante dentro da hipnose antes de Freud, mas na verdade é assim, né? Toda a ciência que alguém começa e depois vão vindo pessoas com ideias que vão alargando cada vez mais aquele conhecimento, né? Então, assim, dentro da psicanálise, a gente tem um ícone que é Freud, depois vem Jung, depois vem Lacan, a Klein, que, nossa, a Klein estuda a vida intrauterina, a afetividade chega com ela. Lacan é fantástico, ele traz um propósito, ele traz a motivação de vida, né? Ele clinicou em Auschwitz. Já pensou Segunda Guerra Mundial e você conseguindo estudar a mente humana para conseguir sobreviver? Então, assim, são ícones, né? E se a gente for pensar, a coisa vem cada vez mais próximo da gente, né? Então, eu falo da neurociência e a Rose da constelação familiar, que são coisas extremamente atuais que corroboram com tudo isso para uma melhoria. Porque, afinal de contas, a gente ainda não pode falar que não está em pandemia, né? E a pandemia explicitou uma dificuldade muito grande na gente, que é a dificuldade de relacionamento, de fazer o que a gente está fazendo aqui, de sentar e olhar um no olho do outro e colocar os medos para fora, né?
e literalmente tentar ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade de enxergar os próprios medos, que existem caminhos, né? E que os stops são necessários de vez em quando, essa ressignificação, como você que saiu da sua área, eu da minha, a Rosita dela, é um recomeço que todo mundo pode fazer, basta querer. E existem exercícios que a gente pode fazer para a gente superar isso, né? Esses exercícios podem ser nas nossas práticas ou até mesmo a gente orientando outros exercícios para essas pessoas apropriarem com coisas simples da vida prática diária. Isso é importante, porque muitas das vezes a gente até fica sabendo, mas acha que é mito. Né? Foi passado de geração para geração, mas a gente traz um embasamento, a gente traz uma formação. E aí, se a gente for pegar esse gancho de como que quem está nos assistindo, a dona de casa, o trabalhador, a pessoa comum, sim, como que ela pode aproveitar esse conhecimento através das técnicas? Gostaria que cada um pontuasse aqui como a gente pode estar contribuindo, né? Aí com a resolução de problemas, né, na vida cotidiana, falando do mundo de hoje, acelerado, moderno. A gente tem uma enxurrada de informações, né? Teve a pandemia também, que foi algo avassalador para a mente humana, falando de saúde mental. sim. Como que as técnicas integrativas, a psicanálise, depois a Rosa comenta um pouquinho da constelação, depois eu finalizo aqui com a parte da hipnose clínica. Bom, eu vejo assim, a primeira coisa que eu vejo é que uma pessoa que procura um tratamento alternativo, ela está pelo menos se dispondo a olhar para ela. Isso já é um grande ganho. Nesse mundo conturbado, onde tudo é mais urgente e tudo acontece num teclar, né? É no computador, principalmente no celular, que hoje é um objeto, um bem que todo mundo tem para se comunicar. É tudo tão rápido, tudo sempre em função do outro, tudo tão para ontem, que parece que o dia, a quantidade de horas do dia diminuiu e esse tempo para se olhar não diminuiu, deixou de existir. Então eu penso que uma pessoa que chega para uma prática alternativa, né, um tratamento alternativo, não convencional, não desmerecendo de forma alguma o tratamento convencional, não é isso a nossa proposta, mas assim, na prática convencional, você vai ao médico, ele te escuta, né, ausculta e prescreve. Para nós não é assim. Para a gente escuta, faz você se escutar e tenta conduzir o seu pensamento, né? E aí sim, a gente pode orientar com fitoterapia, com homeopatia, claro, a gente tem que ir para isso. Mas o nosso ideal não é receitar. O nosso ideal é que você se enxergue, né? Enquanto pessoa no contexto que você está vivendo. Você está caminhando? Você está parado? Você está sentado? Você está no passado? Você está no presente? Está pensando no futuro? Esse é o nosso propósito de vida, né? Objetivo. Então eu penso que, para mim, é isso. A medicina alternativa, ela caminha para a autoescuta, para o autoconhecimento. E acho que isso, sim, quando a gente fala de tratamento, uma coisa é uma disfunção orgânica, né? Mas a dor, ela começa numa disfunção orgânica ou num estado psicológico? Esse é o meu questionamento. Para mim, a dor começa no emocional. Muitas das vezes nem é no psíquico, é no emocional. Porque eu penso alguma coisa e o pensamento flui. Mas quando eu sinto aquele pensamento, me causa dor. Não necessariamente no físico. Eu estou num estado de angústia, num sofrimento bendita da ansiedade, que é um mal que leva a pessoa para o futuro, né? A coisa não aconteceu. Ou então uma depressão que deixa a pessoa no passado, né? E assim, o que eu tenho de físico? Nada. Eu vou no médico, não tenho nada, médico de pressão não tenho nada, faço uma rotina de exames e não tenho nada, mas eu estou sofrendo, né? E vamos para práticas
alternativos. Pegando esse gancho da Mari, da dor, né, de onde realmente começa, e respondendo a pergunta do Felipe, a dor sim começa ali, né, no êxtase, né, de quando você esquece quem você verdadeiramente é, quando você perde a sua própria identidade, quando você está, ao invés do tempo presente, você está no passado, no futuro, né, com ansiedade ou com depressão. Então a dor começa exatamente ali. A Mari deixou muito claro isso. Mas tem uma questão que eu observo muito enquanto consteladora, que é a questão do porquê. Né? A minha vida, ela é uma essência. Sim, eu estou aqui, eu estou respondendo por mim, mas eu tenho que lembrar que aqui deste meu lado, que é o meu lado direito, eu carrego o meu pai. E do meu lado esquerdo, eu carrego a minha mãe. E imagina só, se o meu pai e minha mãe fizeram a mesma coisa. É como se tivesse aqui atrás de mim 1 milhão de pessoas. Né? Eu vou até a 7ª geração para explicando isso, né? E vocês fazem aí essa mentalização, né? De 7 gerações e 7 grupos de pessoas com pai e mãe. Né? E aí eu carrego tudo que eles foram vivendo. Traumas, né? E a gente fala muito do trauma porque é através do trauma. Quando ocorre o trauma, geralmente até os 7 anos, trauma acontece todo dia na nossa vida, obviamente, mas até 7 anos eu carrego inconscientemente. Então, quando eu, como consteladora, olho para uma pessoa, eu escuto, a minha escutativa é muito forte, eu olho para a pessoa, eu sinto a pessoa. Por quê? Porque eu estou vendo ali, tanto na minha técnica, mas eu estou vendo um campo mórfico. Né, que é o campo morfogenético da pessoa. Então eu estou olhando lá atrás e muitas vezes eu tenho a sensação, dentro dessa sensação eu reporto para a pessoa e pergunto o que ela carrega. E muitas vezes ela carrega dores que não são fardos que não são dela. Tá? E esses fardos a gente vai devolvendo. Então na minha técnica eu devolvo o que é de cada um. Então, pensando, 7 gerações, imagina só como ela responde rápido, Mari, como é assim, imediato. Você fecha os olhos e aí você sente devolver para cada um. Que seja, imagina só que nós somos feitos dessa sociedade que veio atrás de nós. Então, hoje nós estamos vivendo um advento aqui, né, um momento com alguns distúrbios sociais, vamos dizer assim, né? Pra gente não fazer nenhum tipo de crítica, não é a nossa intenção, mas alguns distúrbios sociais. Mas antes foi pior. Antes foi muito pior. Antes tinha guerra, antes as pessoas abriam a boca e eram mortas. Antes tinha, além da guerra, tinha também os abusos, né, com as pessoas humanas, a humanidade não tinha tanto valor. Então, tiveram terremotos, tiveram diversas catástrofes. E todos os nossos antepassados viveram isso. Imagina os traumas que eles carregam. Eu, por exemplo, pela minha cor, eu venho de uma civilização, né, europeia. E como que eles vieram parar aqui no Brasil? Quais foram os traumas? Se a gente pegar o contexto próprio do Brasil, quais traumas o Brasil viveu em 500 anos? Né? Se estamos vivendo achando que isso é um absurdo, imagina quanto foi vivido antes. Então, tudo isso está na nossa herança genética, está dentro da nossa árvore genealógica. Essa semana eu vi um post muito legal e a pessoa dizia assim: como é que eu faço a poda da árvore genealógica? E aí eu pensei, eu falei, eu tenho a fórmula, eu sei fazer a poda. Honra pai e mãe, honra o pai e honra a mãe. Essa é a sua poda. Se todo dia você levar o seu paizinho, levar a sua mãezinha no seu coração, não importa se ele não estava aqui na hora que você precisou, não importa se ele foi péssimo ou excelente, se ele te deu tudo ou não te deu nada, não importa. Leva ele junto com você para onde você for. Você vai ver que a sua vida daqui para diante muda e você vai estar no tempo presente. Então aqui eu trouxe para vocês meio que uma solução para resolver de imediato. Imagina fazer isso em 1h30, 2 horas, que é uma sessão de constelação. Então, venha experimentar. Eu estou aqui à disposição para fazer quantas constelações forem necessárias com todas as pessoas que quiserem usufruir dessa técnica maravilhosa. E aproveitar é maravilhoso, né? É, você poder incrível.
experienciar uma técnica onde você vai olhar para as suas dores, olhar para o seu passado. Assim é também com a hipnose, né? A hipnoterapia, ela trazendo como uma ferramenta direta, né, para os problemas do dia a dia, a mente humana, né, nós sofremos problemas emocionais, problemas imaginários, e às vezes a gente não se dá conta de que nós estamos bloqueados por conta desses problemas. Então, o que a hipnose clínica se propõe a fazer é justamente olhar para esses problemas emocionais, imaginários, e traçar uma solução, que essa solução vem da própria pessoa, né? A PNL, ela vem falar que nós já temos todo o recurso necessário para resolver a nossa vida. Basta a gente poder olhar e enxergar e saber como gerenciar isso emocionalmente. E aí, a partir daí, há uma transformação. Agora, o como fazer, a hipnose clínica ela tem essa função de auxiliar, né, as pessoas nesse caminho, conduzindo ela através da técnica, da ferramenta, para uma reprogramação. Por exemplo, uma situação traumática vivida, uma situação de luto, ou até mesmo, que é muito comum, né, Maria e Rose, ultimamente, mudar, alterar um comportamento que a pessoa tem de forma indesejada. Por exemplo, tabagismo, né, pessoas que têm um problema de compulsão alimentar, disfunções sexuais, problemas de relacionamento, né? Então são N situações que estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano, que essa técnica que é milenar, ela vai ajudar hoje, nos dias presentes, de uma forma assim, muito rápida e incisiva. Porque nós vamos direto na situação que gera o problema e nos gatilhos que levam a pessoa ao mau comportamento. Então a proposta da hipnose clínica é essa, é tratar de uma forma direta e cirúrgica, indo direto no que está causando o problema que dispara o mau comportamento dela, por exemplo, alimentar, que muitas das vezes não é porque a pessoa ela não sabe de onde vem aquela compulsão, não sabe o que ela está querendo compensar, e através de uma regressão por emoção ela consegue acessar o momento onde gerou, ou os momentos traumáticos, né, onde esse problema ele foi gravado. Então a mente humana ela tem algo muito interessante, que nós não nascemos com trauma, nós viemos puros e aprendemos através da nossa vivência e passamos pelas experiências na nossa vida que nos traumatiza para algumas coisas. E o trauma é algo bom. Desde o útero, né? Desde o útero. Desde o útero. Desde o útero. É que nascer é diferente. Exatamente. Né? O trauma é algo bom porque ele nos ensina. É um mecanismo de sobrevivência humana. Então imagine o seguinte, se você está na selva e você é picado por uma cobra, opa, isso já ficou gravado, né, no nosso sistema ali de eu preciso me proteger. A hora que eu ver uma cobra lá na frente, eu não vou ser picado novamente porque ela pode me matar. Então, o fato da gente sofrer esses traumas, eles são positivos. Então, tudo é positivo dentro da nossa vivência. O fato é que, às vezes, na grande maioria, muitas situações que aconteceram na nossa infância, por exemplo, estão se repetindo os sintomas disso na nossa vida adulta. Então, por exemplo, uma criança, às vezes, que é traumatizada ali num determinado momento, ela pode ter problema de gagueira, ela pode ter algum distúrbio de relacionamento social, problemas de relacionamento em geral. Então, isso vem desencadeando aí uma situação que traz resultados negativos para a vida dessa pessoa. Quando, na realidade, através de uma técnica como a hipnoterapia, a constelação familiar, as técnicas integrativas, a psicanálise, todas as técnicas, de uma forma, elas convergem para o mesmo lugar. Eu ia falar exatamente elas isso. levam a pessoa ao entendimento, né? Ao entendimento, e o principal, porque uma coisa é você enxergar que tem um problema. Outra coisa é você ter Outra coisa é falar, legal, eu sei que eu tenho um problema de compulsão alimentar, no meu caso, claro, né? Mas uma pessoa pode ter um problema de compulsão alimentar que é muito comum.
A humanidade ela está ansiosa ao extremo. A vida moderna leva a gente para esse caminho. Então não tem como, todo mundo precisa, na realidade, de ter esse momento, seja com terapia, ou de uma forma individual, mas olhar para dentro de si, olhar para as suas emoções e falar, peraí, faz sentido eu continuar nessa? Isso está me levando a um resultado que é o que eu venho buscando para a minha vida? Então, quando a gente faz esse questionamento, a gente percebe que eu posso dar um passo além e desbloquear, destravar esse problema que está me parando aqui, que está me barrando. Então, nós estamos aqui justamente com essa proposta de fazer com que vocês avancem, que a gente possa trazer ao máximo de técnicas, informações para que você possa ter uma vida melhor. Simplesmente assim. Sabe, Felipe, você falando isso, eu viajei aqui na homeopatia. Porque o que a gente mais ouve falar da homeopatia é assim, olha, para mim não faz efeito. É muito lento. Na verdade, é que as pessoas esperam um resultado no físico, porque elas nem se deram conta que a disfunção é mental ou psíquica. E a homeopatia, como a alopatia também, ela tem postologia, ela tem concentração dentro do princípio ativo. E às vezes a indicação que eu vou fazer para aquela situação que você está vivendo, ela é a nível mental. Então a gente é assim, olha, isso serve tanto para a homeopatia quanto para a alopatia. Se você está com febre, você vai lembrar de tomar um analgésico. Passou a febre, você não lembra mais. Por quê? Porque você não precisa. Na homeopatia, porque a gente tem uma inteligência, né? Então, isso é uma coisa inconsciente, você não precisa, não faz mais uso, né? Na homeopatia também é assim, às vezes, né, é o que mais acontece, a pessoa chega até a consulta, ela está com uma disfunção psíquica e emocional, então eu vou medicar para atingir o psíquico e o emocional. Aí, ela não viu nada de mudança no físico, então a homeopatia não serve. Entendeu? Mas a gente vê que a vida caminha e segue o baile. O importante é que a pessoa se alinhou. E foi. Que é uma questão de condicionamento, né? Sim. E aí entra a neurociência para explicar essa questão de condicionamento. Que a neurociência é você permitir, né, que o seu corpo receba os estímulos. Né? Porque nós somos estímulo, né? Os estímulos estão aqui que estão emanando, né? Estão mandando tudo. Então manda serotonina, dopamina, cortisol, manda tudo. E como faz nesse caso, né? A Mai contando isso, eu falei, caramba, é muito claro, né? Eu nunca tinha escutado essa explicação, adorei. Novo pra mim. Mas fez muito sentido, porque ele vai atingir como a neurociência, como um treino. Se a gente pegar da neurociência a treinar a mente para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, vai ter o mesmo resultado. Por isso a homeopatia resolve. Porque é um treino. É mudança de hábito, de comportamento, de ar entrando e de ar saindo. E outra coisa, A abertura de um campo novo. Se a gente for pensar por essa linha, aí a gente já vai viajar pela biologia molecular, que nada mais é do que troca energética, né? Então a gente vai lá na química inorgânica do primeiro ano do ensino médio e estuda química inorgânica. O que é isso? Ligação codativa, ligação codativa valente, e por aí vai. O que é uma biologia molecular? É justamente essas trocas energéticas, elétron positivo entrando, elétron negativo saindo, porque tudo na vida é troca, e a membrana celular de cada célula é assim, entra um elétron e sai outro, é positivo e negativo o tempo todo. E quando eu falo de homeopatia, eu estou tratando instâncias, e essas instâncias é o que a Rose falou, vem o estímulo de fora, estímulo elétrico, mas a biologia molecular, ela é química, hormônio é pura bioquímica. Então, vem esse estímulo de fora, que aciona no corpo do neurônio aqui, no nosso cérebro bonitinho, e dá a resposta. Né? Dá a resposta. O que é a resposta? Hormônio. Né? Então, assim, isso é muito claro. Quando a gente fala de homeopatia, e eu estou tratando instâncias, né, que tá, aí na neurociência explica até melhor,
Eu não posso querer nada no físico. Eu não estou fazendo físico. Né? Então, essas coisas têm que ficar bem claras para a gente entender o porquê que a gente não vê fisicamente um resultado. Mas a gente percebe que aquele problema passou. E esse é o nosso objetivo, que você viva bem. Exatamente. E é incrível isso, né? Você comentou da parte da neurociência, né? Que olha para toda essa questão hormonal, toda essa questão, todo esse disparo químico, né? E eu trabalho muito com isso na parte da hipnoterapia, que é o seguinte: muitas das vezes a pessoa ela pode ter ali uma imagem que traumatiza ela, uma imagem que bloqueia ela. Por exemplo, o indivíduo que tem medo de avião, morre de medo, não sobe no avião, ou até mesmo no elevador, na realidade ele está se referindo a uma imagem que ele tem gravada na mente dele de uma situação. Essa situação pode ter sido um filme desastroso, com um avião caindo, alguém preso no elevador, ou até mesmo alguma situação que remete a alguma ligação e te traz essa imagem na mente dele. Algum parente que... Quando? Eu pensei no pai. Também. E aí quando, por exemplo, ele imagina que vai passar por uma situação como essa, a mente dele busca quais caminhos neurais, o que eu tenho de referência, vai no arquivo e traz aquela imagem traumática. Pum! Automaticamente, e a neurociência vai trazer isso, inclusive em exames, há todo uma transformação fisiológica. Então o indivíduo ele dispara entra literalmente na crise de pânico. Pode desencadear, é verdade, por crise de pânico, mas ele trava por um condicionamento imaginário, inclusive, que é uma imagem que está na mente dele, que remete àquela situação que ele vai vivenciar, e há todo um bloqueio, né, por conta disso. O que a técnica faz, por exemplo, da PNL, ou até mesmo que eu também trabalho, e até mesmo a hipnose clínica, é justamente achar essa imagem e colocar uma outra imagem em cima, ressignificando, transformando aquela imagem. Na realidade, deixa de existir. Porque uma vez que você vai lá e quebra aquela imagem passa não a fazer mais sentido. E ela era o gatilho que estava disparando toda uma situação fisiológica, né, para aquela situação que ele precisaria enfrentar no futuro. Sim. Seja claustrofobia, ou seja, até mesmo embarcar num avião. Tem muita gente hoje que não consegue embarcar num avião. É engraçado que tudo está comungado, né? Porque o que o Felipe está falando aqui foi o que eu falei e foi o que a Mari falou. Só que de maneiras diferentes. Né? E assim, com visões e interpretações, muito para nós que somos da área, nós entendemos e enxergamos os caminhos que são feitos ali, né? Porque você tem que entender de onde vai, para como vai, né? E o mecanismo é o mesmo. E a riqueza da terapia é isso. E aí, assim, para mim é muito gratificante estar nessa condição e conhecer tanta coisa, porque assim, eu como neurocientista enxergo a hipnose, enxergo a psicanálise, eu não sou psicanalista, mas enxergo a psicanálise, né, com os olhos da minha ciência e trago para dentro o âmbito. E essa união que a gente está aqui, gente, isso aqui é rico demais. A gente entregar esse conteúdo, né, de forma gratuita, que é o que nós estamos fazendo, é só o primeiro dia, né? Nós vamos ter várias outras vezes para poder estar fazendo isso. E eu espero que vocês assistam, né, até o fim, né, para que realmente tragam dúvidas. Exatamente. Vamos encerrar então, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Com certeza. E o legal é esse, levar essa proposta, né, de que é possível melhorar. Né? Então a gente pode ser melhor. É possível viver com qualidade. É possível ter qualidade, é possível a gente evoluir acima de tudo. Né? E todas as técnicas, todas as formas de terapia, elas vão levar o indivíduo a essa evolução. Isso que é importante a gente frisar aqui. Tá bom? E quem precisa evoluir? Todos nós. Todos. Nós também fazemos, né? Estamos no caminho. Constantemente. Nós auto-aplicamos aqui. Isso aqui é uma aplicação, né? A gente está curando, né?
Mas muito obrigado a todos, né? Obrigado pela presença de vocês, né? E obrigado por trazer toda essa sabedoria acadêmica, sabe? Trazer toda essa experiência de vida. Gente, para ficar melhor, mergulhante. É isso mesmo. Vem fazer uma aula aqui presencial com a gente, vem prestar aqui, né, o seu tempo, né? De repente no movimento aí, dia 14 agora de janeiro, nós vamos estar com uma constelação, né? Uma rodada de constelação aqui ao vivo, então você está convidado para estar com a gente. Entra aí em contato conosco e vem vivenciar. E em fevereiro tem o curso da Mari. Tá chegando. Tá chegando um curso incrível que eu tô assim ansiosíssima. E a gente vai estar fazendo um monte de coisa, né, Felipe? Logo o nosso treinamento vai estar sendo lançado também. Então, assim, vem com a gente, venha contemplar conosco aí, venha aprender e venha somar. Beijo pra vocês. Obrigada, gente. E até a próxima. É isso. Gostei. Eu fui lá ver se estava filmando. Eu preciso ir ao banheiro.